Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Pode se sentar. Eu confesso que eu até achei que o pastor Zé Nilton ia aqui engatar a terceira, quarta marcha. Estava tão bom, aleluia. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui para os irmãos, a gente vai relembrar um assunto que nós já discutimos. Não fui eu que falei sobre esse assunto, mas eu quero trazer uma nova perspectiva desse assunto para os irmãos. A gente conversou com os jovens no domingo passado sobre isso. Nós vamos falar aqui sobre a mordomia cristã. Amém? Eu queria pedir para os irmãos, levanta a mão aí e me fala o que vem à sua cabeça quando se fala de mordomia. Só para quem? Serviço. Alguém tem alguma outra ideia? Mordomia também significa descanso. Mordomia significa descanso, serviço. A irmã Nilda fez assim, eu já achei. Mais alguém, irmão? Vamos lá, só mais uma opinião. Mordomia. Depende do contexto. Coisa boa. O que mais? Os jovens falavam assim de sossego, relaxamento, conforto, né? Mas qual é o tipo de mordomia aí? Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala sobre mordomia, quando a gente olha assim, por exemplo, a irmã Gidete está viajando bastante nos últimos tempos, aí a gente olha assim e fala: irmã Gidete está só na mordomia agora. Irmão Francisco está lá agora, tá? Aí, chegou? Estava na mordomia. Irmãos, isso é uma ironia. A gente usa a palavra mordomia para falar de descanso, de conforto, de coisa boa, mas é uma ironia, porque a raiz da palavra mordomia, na verdade, é serviço, é você servir. O que o mordomo da casa faz? O que o mordomo do lar faz? Ele fica no conforto? Não, ele é o único que não fica no conforto. Então eu fiz essa pergunta, eu não esperava que os jovens fossem responder tanto assim, mas todos, né? A Natália estava lá, né? Não, a Natália não estava. Não tem ninguém, os jovens não tem ninguém aqui hoje. Mas todos falaram, meu Judete, é a mesma coisa. É conforto, é tranquilidade, é descanso. Mas na verdade é uma ironia. A gente fala assim: a Natália está só na mordomia. Entendeu? Mordomia mordoma. Exatamente. Mas na verdade, Natan fica muito na mordomia na casa dele, né? Mas na verdade, a palavra mordomia, ela está ligada a serviço, a servir, tá? A administrar, uma outra palavra boa, tá? Para mordomia, administrar. Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente está falando de serviço e administração com relação à igreja só? Não, com relação ao reino de Deus como um todo. Você pode viver uma vida ativa de mordomia cristã, não somente dentro da igreja Assembleia de Deus na Missão, qualquer outro lugar, contanto que você sirva ao reino de Deus. Eu me lembro uma vez que a gente estava numa reunião de concílio lá em Montemor, e o pastor presidente do concílio, ele chamou a atenção, porque naquela reunião específica não tinha muitos obreiros da igreja. Os obreiros que tinham eram os obreiros visitantes. E o pastor presidente, na época, ele perguntou: o obreiro visitante não é obreiro do mesmo jeito? Não tem que estar lá na porta, não tem que ser viado, não tem que fazer tudo? Então, mordomia está ligado a serviço, a administração de alguma coisa. Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente está falando de serviço, de administração, tudo relacionado ao reino de Deus. Amém?
Agora, eu quero ouvir os irmãos, tá? É um culto de doutrina, mas eu quero que seja participativo. Eu quero ouvir os irmãos. Ok, já entendemos que é serviço e administração. Me dá alguns exemplos práticos aí de serviço, de administração. Como que a gente pode, na verdade, evidenciar essa prática, esse serviço aí? Como que eu manifesto, irmã Rosana, a minha mordomia cristã? Como que eu manifesto minha vida de serviço? Vamos lá. Limpando a igreja. Falou aqui limpando a igreja, por exemplo. Não entendi, irmã. Atitude, limpar a igreja, quem mais? Cuidado um com o outro, né? Cuidado um com o outro. Ter atitudes com relação ao reino, limpar a igreja, cuidar um do outro, quem mais? Vamos lá. Alheio no reino de Deus. Não entendi, desculpa. O trabalho alheio no reino de Deus. O trabalho, de fato, no reino. Lavar os pés uns dos outros, muito bom. Só mais um. Pra gente. A Silvia não pode falar, que ela já falou 2. Eu quero ouvir outro irmão falando só pra gente forçar aqui você. Ajudar o caído a se levantar. Ajudar o caído a se levantar. Amém. Amém. Vou considerar, tá? Vou considerar o que é. Oi? Vivo e saio das crianças. É uma forma de serviço. Principalmente, né? Irmãos, veja só. A maioria das atitudes, da prática, das atitudes que vocês falaram, estão relacionadas diretamente ao tempo, tá? Então, você abre mão do seu tempo para limpar a igreja. Você abre mão do seu tempo para cuidar, para ajudar o caído a se levantar. Então, você abre mão do seu tempo lá, do seu conforto, da sua família, para fazer uma visita, para ligar para alguém, para visitar alguém, sabe? Para estar aqui na igreja. Você marcou um encontro com alguém aqui na igreja para conversar, para falar um pouco. É comigo? E você abre mão do seu tempo para servir. Mas eu queria trazer três formas para que a gente possa entrar aqui e avançar. Nós vamos repetir um pouco dos conceitos da lição 10 do último trimestre, tá? Do que passou, que fala sobre a mordomia cristã. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso hoje. Mas existem 3 formas de você manifestar a sua mordomia cristã, de você, de fato, praticar isso. A primeira é como a maioria que falou, através do seu tempo. Você entrega tempo. Você entrega os seus talentos. E você entrega os seus tesouros. Tempo, talento, tesouros. A igreja repete comigo. Tempo. Vamos lá, irmãos. De verdade agora. Tempo, talento, tesouros. Amém? Então, às vezes a gente fala assim: eu não consigo ajudar, eu não consigo servir na igreja porque eu não tenho tempo. Porque eu não tenho tempo disponível. E é verdade. A gente trabalha. Muitos aqui dos irmãos têm escala de final de semana, de feriado, trabalha de manhã, à tarde, de madrugada, à noite. E acaba não tendo tempo. Então vamos dar um exemplo prático. A gente fala assim: vamos fazer aqui um mutirão para dar uma limpada aqui na igreja, para pintar a igreja. Tem irmãos que têm essa disponibilidade, tem irmãos que não têm. O que eu quero esclarecer para a igreja aqui? É que você pode servir a igreja de Cristo através dessas 3 formas. E em uma dessas 3 você consegue. Se você pode servir no tempo. Se Douglas não tem tempo, não dá. Você pode servir através dos seus tesouros. Douglas, eu não tenho tesouros. O que eu estou falando de
material, você pode servir a igreja de Cristo assim. Douglas, tá difícil, a situação apertou, Natália. Esse último ano foi um ano terrível para mim. Estou sem dinheiro. Você pode ajudar, você pode contribuir com os seus talentos. Talentos é aquilo que Deus te deu. É alguma vocação que você tem, que Deus colocou em você, e você pode servir Jesus através dos seus talentos. Existem pessoas que receberam talentos, que são crentes em Cristo Jesus, mas que nunca serviram a igreja com o talento que ela tem. Né? Nós temos no nosso meio, para não precisar aqui ficar citando nomes, não tem necessidade disso, mas nós temos no nosso meio, vou dar aqui alguns exemplos, nós temos no nosso meio pessoas que trabalham, que têm um conhecimento muito bom, muito grande com tecnologia. E aí essa congregação e o ministério daqui de São Paulo e do Brasil é servido por essa pessoa através desse conhecimento que ela tem em tecnologia. O concílio é abençoado através desse conhecimento tecnológico, o concílio de São Paulo. O concílio nacional é abençoado através desse conhecimento tecnológico. Nós temos irmãos aqui no nosso meio que têm conhecimento construção civil e conseguem abençoar a igreja através do seu talento em construção civil. Nós temos irmãos que têm conhecimento em pintura. Nós temos irmãos que têm conhecimento em finanças e conseguem abençoar. E aí você não precisa ter tempo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem diversos advogados, contadores, diversos, que não têm tempo disponível para estar lá lavando a igreja. Mas ele dá toda a consultoria e todo o suporte jurídico para a igreja. Porque é um talento que ele recebeu. Ele não tem tempo disponível, mas ele disponibiliza o talento que ele recebeu da parte de Deus. Faz sentido para os irmãos? Só estou dando aqui uma introdução. Tempo, talento e tesouros. Amém? Deixa eu ler aqui um texto para os irmãos. Vamos começar aqui Vamos começar pelo tesouro. Abra a sua Bíblia em Gênesis 14, do 17, nós vamos ler do 17 ao 20. Deixa eu só ler aqui, irmãos. Quem pode ler para mim Gênesis 14? Nem precisa ler. Leia só o Leia só o 19 e o 20, irmãos. Vamos lá. Só o 19 e o 20, Miquel. Gênesis 14, 19 e 20. Diz assim: E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Amém. Muito obrigado. Irmãos, o que aconteceu aqui em Gênesis? O que aconteceu aqui em Gênesis? Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra e ele encontrou uma pessoa chamada Melquisedeque. Vamos falar aqui através das três formas, Marilda, que a senhora pode servir. Vamos começar aqui pelos talentos. Abraão encontrou uma pessoa chamada Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele é apresentado na Bíblia como rei de Salém. A palavra hebraica de Salém é a mesma raiz de Jerusalém, né? A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
Altíssimo. Abra também então agora a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo 7. Eu vou ler aqui com os irmãos a partir do verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Amém? Existe uma linha, alguns teólogos estudiosos, irmãos, que diz, o que eu vou falar aqui, tá, é apenas uma possibilidade, tá? Não estou falando que isso é porque a Bíblia não confirma, mas existem alguns estudiosos que dizem que esse Melquisedeque pode ser, tá? Deixar bem claro, este Melquisedeque pode ser uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, tá? Porque ele é um mistério, esse Melquisedeque. O texto aqui em Hebreus está dizendo que Melquisedeque era sacerdote de Deus. Mas os sacerdotes de Deus só foram levantados depois da geração de Jacó, que é Israel. Abraão é o início de Israel. Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, e aí vem ali na época de Arão, na época de Moisés, nessa época, aí sim vem, Deus levanta os sacerdotes. Muitas, eu até falei ali, 4, 5 gerações depois de Abraão. Mas Abraão, antes de Deus levantar sacerdotes, Abraão foi e encontrou com o tal de Melquisedeque, que é chamado na Bíblia de sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o texto diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem começo de dias, não tem fim de dias, e é feito semelhante ao Filho de Deus. Então, alguns cogitam a possibilidade de ser uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Nós não vamos saber disso, tá? Nós não temos certeza. O texto chama ele de Melquisedeque. O livro de Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Jesus, irmãos, não é o sacerdócio acima do sacerdócio de Levi, do sacerdócio de Arão, porque é um sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque, que está acima de Arão, acima de Levi. E o texto de Hebreus está dizendo que Melquisedeque era tão grande que até Abraão se submeteu a ele e pagou dízimo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Melquisedeque era tão superior que quando Abraão encontrou ele, Abraão não teve dúvida. Não havia instituição de dízimo na época. A instituição do dízimo, da 10ª parte de tudo que você ganhava, de tudo que você recebia, veio ali no momento na época de Moisés, no período do templo, da tenda da congregação. Não era nem templo, era a tenda da congregação. Ali foi instituído a 10ª parte, os 10%, o dízimo. Mas quando Abraão encontrou
Melquisedeque ele não teve dúvidas e pagou o dízimo. Por que eu estou te falando isso? Que a gente consegue servir a Deus com os nossos tesouros, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, como na igreja? Através dos dízimos e através das ofertas. Amém? O dízimo, o objetivo aqui não é esse, mas acho que vale me passar. O dízimo nada mais é do que você devolver aquilo que você recebeu. Você recebe 100% e Deus fala, me devolve só 10. Me devolve só 10. E o que eu faço é justamente isso. Eu recebo o meu salário, eu tiro a 10ª parte e eu dou para a igreja. Irmãos, é válido, o culto de doutrina é para isso, e é válido te dizer que para a gente conseguir comprar uma bateria dessa, vocês não têm noção da dificuldade que é. Para a gente, fala isso, para a gente aprovar a compra do vitrô, para a gente aprovar a compra dos vitrôs da casa pastoral, para a gente reformar a casa pastoral. Irmãos, quem aqui se lembra como era lá a Copa, antes da reforma? Quem aqui se lembra? Eu lembro quando eu entrei na igreja. Meu Deus! Meu Deus do céu, cara, eu não tenho assim. Dava medo. Meu Deus. Irmãos, os irmãos se lembram e não me deixam mentir, tá? Os irmãos se lembram e não me deixam mentir. Vocês podem conversar entre vocês. Era um negócio terrível. Era um negócio terrível. Terrível. Eu lembro quando eu entrei aqui, os irmãos da época de frio acham que frio. Alguns aqui não experimentaram, né, Judete? Aquelas janelas que não fechavam aqui. Lembra? As janelas travaram. Quanto tempo a gente ficou com as janelas abertas? Época de frio, faça chuva, faça sol. Irmãos, a gente sabe que o nosso Deus é dono de tudo, que Ele criou todas as coisas, que Ele é soberano, mas Ele age através da sua igreja pelos meios naturais. Se eu não contribuo com os meus tesouros, a igreja não consegue comprar uma bateria nova. A igreja não. Quem se lembra do som antigo daqui? Aí é só os antigos. A irmã Judete vai lembrar de todos, a Silvia, a irmã Aurelina. Você lembra, Judete, do som antigo? Irmã Quitéria. O som antigo. Não quer ser. Você lembra? Ele quer lembrar com o senhor. Irmãos, não tinha retorno. Isso aqui não existia, tá? Não existia você. A gente chamava os pregadores, o pessoal que estava acostumado a pregar numa igreja mais bacana, e às vezes a gente até ficava meio com vergonha, assim, porque eles não se ouviam. Eles pregavam, às vezes, irmãos, a igreja lotada, gente do lado de fora. Eles pregavam e o som só ia para lá, ele não conseguia se ouvir. Coisas básicas, tá? Quem se lembra do banheiro das irmãs antes da reforma? As irmãs, não tinha um almoxerifado ali, uma parte, sabe, para a gente guardar os itens de limpeza. A copa, para mim, vocês têm noção, toda vez que eu entro naquela copa, é capaz de eu dar glória a Deus por dentro, toda vez. Porque, só que, irmãos, é muito caro. É muito caro. É muito caro. A Silvia, se puxar a nossa história que a gente conversa no WhatsApp, quantos meses você está tentando aprovar essas janelas ali comigo? Tentando, vamos, não dá, não vai dar, não dá. Por quê? Porque é difícil, a gente precisa de dinheiro. Essa bateria aqui a gente deveria ter trocado, só para vocês terem uma ideia, a gente deveria ter trocado ela há mais de 5 anos atrás. Há mais de 5 anos atrás. Só que nunca dá, é sempre difícil. A igreja, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui com vocês, tá? Porque eu sou submisso a esse princípio. Eu também dizimo, eu também oferto, eu também dou, tá? Eu não sou diferente de ninguém aqui. Os nossos pastores dizimam, ofertam, dou, não tenho problema nenhum de falar sobre isso com você aqui, tá?
A igreja precisa dos recursos financeiros. Precisa. Quais são as formas? Dízimos e ofertas. Tá? E nós temos uma doutrina pregada, não por Assembleia de Deus, que eu nunca vi. Mas eu preciso falar isso aqui para vocês, porque em qualquer momento vocês podem ouvir isso. Tem uma doutrina que eu fiquei assim assustado, logo que eu me converti, eu cheguei a ouvir esse negócio. Eu lembro assim, meus queridos, eu vi um cara defendendo totalmente contra o dízimo, mas totalmente. E eu já fiquei chocado, porque para mim era unanimidade nisso. Para mim tá tranquilo, todo crente entende o conceito do dízimo, tá? Inclusive, me deu até um insight que a gente vai falar em um outro momento sobre dízimos e ofertas no detalhe, na raiz. Mas para mim era muito tranquilo. Conceito de dízimo, conceito de oferta. O crente é tranquilo. Adorar não é na hora só de cantar. Adorar é na hora que a salva passa. Você adora Deus na hora que a salva passa. Porque a adoração, Danilda, é uma renúncia. Você está entregando alguma coisa para Deus. Então você também pode tirar da sua conta bancária, entregar para Deus, tirar do seu bolso, da sua carteira, entregar para Deus. Mas a questão é, irmãos, o que eu quero ensinar aqui para vocês é o seguinte. Eu me lembro de um cara que estava ali, Natália, com toda a certeza do mundo contra o dízimo. E um dos principais argumentos dele era o seguinte: deixa de ser besta, deixa de ser bobo. Se você olhar o dízimo lá no Antigo Testamento, era para prover sobrevivência para os sacerdotes que viviam no templo e ministravam no templo. Era a profissão deles, eles viviam daquilo. Então eles precisavam ser sustentados pelo povo. Então o dízimo não tem base bíblica nenhuma no Novo Testamento. Ele tem base bíblica lá no Antigo Testamento, só naquela época da tenda da congregação e do templo, e nada mais disso. Alguém já ouviu essa doutrina? Já ouviu? E aí pega texto, irmãos queridos, pega texto, tira texto. Aí ele falava assim, ele falava bem assim, deixa de ser bobo. Quando fala lá que é o devorador e você fica achando que é o diabo que vai te... O devorador eram os gafanhotos que comia a plantação do povo, que acabava com o mantimento do povo, tudo e fica mais. Pegava o texto bíblico. E aí eu fiquei assustado, porque para mim, de novo, para mim era muito tranquilo que não, está tudo certo aqui, né? Só que esse mesmo rapaz que pregou essa, eu nem conheço, nem sei de onde é. Eu acho que ele não leu esse texto de Abraão. Porque antes da instituição dos sacerdotes, antes de se montar a tenda da congregação, antes de Moisés nascer, antes de Israel, que é Jacó, nascer, antes da nação de Israel vir ao mundo, Abraão já estava dando dízimo. O que eu estou querendo dizer para você? Que essa questão do dízimo, da oferta, tem a ver com um princípio de Deus, é um princípio do Deus Altíssimo. É exatamente por isso, meus irmãos, que Ananias e Safira morreram. Por causa do princípio que foi quebrado, o princípio de Deus, de você entregar a parte de Deus, de você. Foi Jesus que falou, né? O objetivo não é aqui, né, entrar aqui no detalhe de dízimos e ofertas, a gente vai deixar isso para o outro ensinamento. Jesus falou: dê a César o que é de César, mas o que for de Deus você entrega para Deus. E ele estava falando de dinheiro também. Ele estava com uma moeda na mão, com o rosto de César, e falou: o que é de César você dá, agora o que for de Deus. Entende? Então, Abraão, o que ele tinha dentro dele, irmão Luiz? Ele tinha a lei dentro dele? Não, mas ele tinha um princípio. É sacerdote do Deus Altíssimo e eu vou abençoar. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo e eu tenho condições de abençoar, eu vou abençoar.
Faz sentido isso, irmãos? É bíblico, né? Quando Jesus estava ali no templo e ele viu uma senhora ali que colocou algumas moedas, quem se lembra o que ele falou? Ela colocou algumas moedas ali de oferta, pouca coisa, acho que a menor das ofertas daquele dia. O que Jesus falou? Deu mais que todos. Mais do que todos. Vou repetir aqui. Jesus estava lá no templo observando e ele viu uma moça, uma senhora que deu ali algumas moedas e ele falou: essa foi a maior oferta, deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu o único que ela tinha. Está relacionado com o princípio de você abençoar. Primeiro, são duas coisas, né, que se viram. A primeira é você abrir mão, é você renunciar aquele dinheiro, aquele recurso. E o segundo princípio, Natália, é você abençoar a obra de Deus com as finanças. Deixa eu te lembrar uma coisa. Antes dos sacerdotes serem instituídos lá na tenda da congregação, antes da tenda da congregação existir, irmãos, Moisés veio e falou assim: irmãos, a gente precisa montar uma tenda, que Deus me deu uma visão, me deu a revelação, a gente precisa montar, mas a gente não tem nada. A partir da manhã eu preciso que vocês comecem a ofertar com o que vocês tiverem: prata, ouro, bronze, cobre, pano, madeira, animal, o que vocês tiverem, traga. E a Bíblia diz que o povo abençoou tanto a tenda da congregação, que Moisés teve que fazer uma reunião para pedir para o povo parar de levar a oferta para lá. Às vezes, irmãos, o pastor está aqui e ele fala assim: irmão, vamos fazer um propósito de jejum e oração. E a gente se engaja. Opa, jejum e oração é comigo. Aí é comigo mesmo. Jejum e oração eu gosto, vamos lá. E às vezes, quando o pastor fala: irmãos, eu preciso começar uma campanha para a gente arrecadar dinheiro para fazer tal coisa na igreja, a gente não se engaja. E é bíblico. É bíblico. Moisés teve que pedir para o povo: Miquel, por favor, irmãos, parem. A gente não tem mais como guardar tantas ofertas que vocês estão dando. A gente precisa entender que uma das formas de adorar e de servir também são com os nossos bens, com as nossas finanças. Quando eles saem do Egito, eles saem levando seus tesouros para ir se ajudando no caminho. Excelente, excelente. E assim, o que aconteceu no momento da saída? Deus abriu o coração dos egípcios. O povo de Israel saiu rico de lá do Egito. Porque na hora que eles saíram, Deus abriu o coração dos egípcios e os egípcios começaram a dar vasilhas, começaram a abençoar o povo de Israel. O povo de Israel foi pegando tudo que ganhava dos egípcios e saiu. Mas por que Deus deu na saída do Egito? Para eles entregarem lá no deserto. Senão Deus não teria feito isso com os egípcios. Deus abriu o coração dos egípcios. E assim, não foi assim, irmão Silvestre. Não foi que os egípcios deram uma vasilha para a irmã Lucilene, um pano muito valioso para a irmã Rosana. Não, eles abençoaram de tal forma que eles saíram ricos de lá. E quando chegou no momento de ofertar, de devolver para Deus aquilo que Deus deu para eles, quem deu na saída do Egito foi Deus. Quando chegou o momento de ofertar, eles davam aos montes. Aos montes. Aí Moisés teve que reunir o povo e falar: povo, vamos lá, Israel, está ótimo. Agora eu preciso que vocês parem. Já pensou, irmãos? O reconhecimento que Deus está dando, eu devolvendo. Perfeito. Deus está dando, Deus deu. E ainda tem um detalhe interessante, que aqueles que usaram o ouro para fazer o que não agradava a Deus, quero dizer, ainda tem um retorno muito, né? Porque Deus entregou um tesouro para que eles fossem abençoados e abençoados. E eles entregaram o tesouro para uma outra coisa. Sim. Até por isso nós temos que valorizar o tesouro que Deus nos dá. Exatamente. E todo o tesouro vem de Deus. Então às vezes eu estou falando aqui, irmão Denis,
se você adora a Deus com os seus tesouros, né? E até parece, Gildete, que a gente tem um monte de barra de ouro em casa, né? Tesouros é uma forma de falar, tá? Daquilo que tem valor, daquilo que é valioso. Não se escandalize comigo não. Não se escandalize comigo não. Eu tenho total tranquilidade de falar desse assunto com vocês. Por quê? Porque a gente fala pouco sobre isso, a gente até deveria ensinar mais. Tá? Eu assumo essa responsabilidade e me comprometo a melhorar esse tema. Mas, irmãos, existe uma bênção de Deus sobre a vida daquele que abençoa a casa de Deus financeiramente, irmãos. Uma vez eu conversei com uma pessoa específica aqui da igreja sobre isso, e essa pessoa até falou: meu Deus! Porque aí eu já não estava mais falando de Bíblia, eu estava falando do que acontece comigo, do que aconteceu comigo, de realidade. Qual foi a situação que eu entrei nessa igreja? E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Para me vangloriar, não, eu estou falando como Deus foi misericordioso comigo. Como Deus teve misericórdia da minha vida. E tem cuidado de mim. Nos mínimos detalhes. Se eu parasse para contar para os irmãos, como Deus cuida de mim, nos mínimos detalhes, tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. E não só eu. Quantos outros irmãos chegam em mim para contar as coisas que Deus tem feito? Providência material. Abre o seu coração para ouvir isso que eu estou falando, tá? Isso não é escândalo, não é vanglória, é um ensinamento. Eu falo com toda certeza, existe uma bem-aventurança sobre a vida daquele que abençoa a casa de Deus financeiramente. E é uma coisa que você não explica, você não consegue explicar. Como, irmã Judete, que você conseguiu pagar aquilo? Irmão Douglas, eu não sei. Eu sei que eu consegui. Eu lembro que o pastor Wanderson, que foi no aniversário lá do Grande Museu. Quem estava lá no aniversário do templo? Tinha bastante gente lá. Manilo, Macio, Bom Luiz, Miquel também, verdade. E o pastor Wanderson lá, eu só não me lembro se ele falou isso no culto ou se ele falou em particular comigo. Ele falou assim: eu não lembro como que eu consegui todo o dinheiro para construir esse templo. O templo do Jardim dos Reis é lindo. E é um templo caro, porque a estrutura e a fundação é muito complexa. O pastor Zé Milton está aqui, não me deixa mentir. O pastor Zé Milton esteve lá, trabalhou lá. Não é muito barato, né, pastor? Não é muito barato, não. E o pastor Wanderson falou assim: eu lembro que a gente fazia campanhas para juntar, para isso, para aquilo, mas eu não me lembro como que deslanchou. Qual foi a hora que entrou tanto dinheiro que a gente conseguiu fazer? Sabe o que é isso? Você não explica, você não sabe de onde veio, não sabe como entrou, como saiu. Quando você vai ver, você terminou de pagar. Está lá. Da mesma forma, acontece sobre a vida do dizimista e do ofertante fiel. Por quê? Porque você está servindo a casa de Deus. Amém? Então, quando a gente olha aqui esse relacionamento de Moisés com Melquisedeque, de Abraão com Melquisedeque, ele conheceu Melquisedeque, ele não tinha lei. O texto não relata como foi o diálogo. O texto diz que Melquisedeque encontrou com Abraão e deu vinho e pão para ele. Inclusive, irmãos, é até já apontando, para a Santa Ceia do Senhor, lá no Antigo Testamento, quando a gente fala para os irmãos que a Bíblia é totalmente interligada. O encontro rápido de Melquisedeque com Abraão, vinho e pão, apontando para Jesus Cristo. Aquele momento, apontando para Jesus Cristo. Primeira forma de adorar a Deus através, não a primeira em ordem, mas foi a primeira que eu quis falar. Tesouros, irmãos. Tá? A gente precisa abrir o coração para isso, a gente precisa abrir a mente para isso.
e entender que muitas vezes a gente, eu, não vou nem falar nós, né? Tem muitos irmãos aqui que, meu Deus do céu, tem irmãos que abençoam essa obra. Natália esteve comigo no ano passado, na festividade dos jovens do ano passado. Você lembra que foi doação de irmãos que providenciou toda a festividade dos jovens e foi cara. Natália se lembra disso. Se a Meg tivesse aqui, ela falaria, Johnny falaria. Irmão Luiz, não precisa citar nomes. Como que os varões conseguiram fazer festa esse ano? Foi através de oferta ou não foi? Através de doação ou não foi? Né? Vidas foram impactadas, vidas foram alcançadas. Você acha que Jesus não viu o que doou? Sabe o que é muito comum nos Estados Unidos? Eu acabei tomando muito tempo nisso, mas isso que é muito comum nos Estados Unidos, as pessoas não congregam, mas elas todo mês colocam o dízimo na caixinha de correio da igreja. Porque lá eles têm esse conceito de que, cara, ainda que eu não seja crente, ainda que eu não esteja lá com eles, eu preciso abençoar eles. Por que faz isso? Porque existe uma bênção. Nas famílias de alguns cristãos, tem alguns que não são, mas aprenderam com o cristão que é importante no dizimar. Esse pé é tão natural que é como se fosse uma doação mesmo, para ele se sentir abençoado. Exatamente. Eles são obrigação de fazer isso. Exatamente. Nasce mais próximo da potência do mundo. Na festividade das irmãs também, a gente não tinha muito dinheiro não, mas e as irmãs, a gente deu envelope, as irmãs ofertaram, às vezes fazia pix, olha, É importante, irmãos, a gente se atentar a isso, porque os dízimos e as ofertas é a forma de você praticar ali a sua mordomia cristã. Tá? Uma segunda forma de você manifestar essa mordomia cristã é através dos talentos que você recebeu. Tá? O tempo já está muito curto, mas o que eu vou falar agora os irmãos se lembram com tranquilidade. Os irmãos se lembram que lá no livro de Êxodo, o Senhor falava assim: olha, separa tal fulano para fazer as obras de ouro. Bezalel e Aholiab. Perfeito. Porque eu vou colocar o entendimento deles para eles realizar ou fazer todas as peças de ouro. Quem se lembra desse texto? Amém? Deus providenciou um talento sobre a vida deles para que eles pudessem servir a tenda da congregação. Tá? Você olha aqui, ó, os textos, todos os textos das cartas de Paulo, os irmãos que gostam aí das cartas de Paulo, e você fica impressionado. Você fala: meu Deus do céu, não tem como uma coisa dessa. É muito conhecimento, é muita profundidade, é muita intelectualidade. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, muito inteligente. Antes de conhecer a Jesus, ele era extremamente intelectual, ele era extremamente religioso no judaísmo, ele era aplicado, ele era um menino modelo, e tudo que ele aprendeu antes de conhecer a Cristo, ele usou para servir a igreja de Cristo. Tudo que ele aprendeu, ele usou. Dando as suas riquezas, que ele era rico também. Exatamente. Moisés é um caso desse também. Os irmãos conhecem a história. Moisés foi colocado pelo próprio Deus lá no Egito, na casa do faraó, para que pudesse estudar nas melhores faculdades, ter contato com as melhores ciências, né? Foi Deus que deu aquele talento. E quando chegou na hora certa, Deus chamou ele e falou: agora você vai lá e me devolve os talentos que eu te dei. Diante do faraó, você vai trabalhar para mim. Por isso que quando ele começou a encher as paciências de Deus, irmã Judete, falando: não dá, eu não sei falar, eu não sei fazer. E aí teve uma hora que Deus falou assim: rapaz, você não sabe com quem está falando. Fui eu que fiz a boca do homem, foi eu que fiz. Você não tem
desculpa, eu que te dei esses talentos, agora vai lá e me serve. Você vai falar? Tudo que José aplicou no governo. Oi? Tudo que José Tudo que José aplicou no governo, o próprio Josué, Davi, a forma como ele cuidou de Israel, a forma como ele defendeu a nação de Israel, a forma como ele ganhou, irmão, são talentos que Deus deu. Salomão também, Para Salomão pediu para Deus, me dá sabedoria para eu servir o seu povo. Ele não pediu qualquer sabedoria, ele pediu para ele, Deus, me torna sábio. Não, ele foi por isso que ele tocou o coração de Deus. Ele falou, Deus, me dá sabedoria para eu servir o seu povo. Aí Deus falou, só porque você pediu isso, eu vou dar infinitamente mais. Vocês entendem? Olha a disposição de Deus em dar mais do que Salomão pediu, só porque ele queria servir através do talento dele. Salomão, depois de Jesus, foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Os reis e rainhas vinham de muito longe só para ouvir as palavras dele. Ele recebeu de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, reflete dentro de você. Às vezes você fala assim, mas irmão, eu não tenho uma faculdade. Eu estou falando de faculdade. Você tem facilidade em alguma coisa. Uns têm facilidade de pregar, outros têm facilidade de evangelizar, outros têm facilidade de cantar, outros têm facilidade de limpar, outros têm facilidade em consertar, outros têm facilidade em abraçar, em acolher, outros têm facilidade em conversar. Irmãos, você tem alguma coisa dentro de você que Deus colocou, e em nome de Jesus você precisa devolver isso o mais rápido possível. O que foi, irmão? Quer falar? Ele está dando risada. Em nome de Jesus, você precisa, irmãos. Tem irmãos aqui no nosso meio que tem uma facilidade, irmão, de lidar com pessoas que eu nunca vi na vida. Tem irmãos que têm uma facilidade ele chega na frente da pessoa, a pessoa já começa a abrir um sorrisão, já está todo. Eu falo, meu Deus, de onde veio isso? Como consegue? Não é fácil, tá? Isso que eu estou falando. Só parece fácil, irmão, mas não. Né? Você cativar as pessoas. Tem pessoas que têm muita facilidade de dar bons conselhos, sabe? O que eu estou falando são coisas do cotidiano. São coisas do cotidiano. Então assim, a gente precisa olhar por duas óticas a questão do talento. Existe, irmão Aguinaldo, alguma forma que eu já tenho, né? E eu preciso servir a Deus com aquele talento que eu tenho, ainda que eu nem tenha tanto tempo e nem tenha tanto tesouro, mas eu preciso servir com o meu talento. Eu preciso acrescentar em alguma coisa. Eu estava até conversando com os meninos, eu comentei com os meninos dos jovens que foi bom. Estava um músico, um rapaz do microfone e um sonoplasta no dia. Aí eu falei, olha, Deus já colocou vocês aqui. Um aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui na bateria, o outro ali cuidando dos microfones, o outro aqui cuidando da mesa. Eu falei, agora aperfeiçoa isso. Aperfeiçoa. Não sei, não tem dinheiro para fazer um curso. Vai no YouTube, pega o modelo da mesinha de som e pesquisa lá um vídeo sobre como regular a mesinha de som, como cuidar melhor dos microfones, tudo de graça, irmãos, isso que eu estou falando, tudo de graça. Como cuidar dos microfones, como não deixar enferrujar o microfone da igreja, qual é a melhor forma de esterilizar as cadeiras da igreja, eu não sei. Qual é a melhor tinta para pintar a igreja? Qual é o melhor revestimento para não ter tanto eco na igreja? Sabe? Esse tipo de coisa. Então, uma coisa é você já ter o talento, mas outra coisa é você também, aquilo que você está fazendo, você aperfeiçoar um pouco, para que você possa servir a Deus. Faz sentido, irmãos, isso? Amém? O tempo acabou. A última forma. Então vamos lá, a gente falou de talento, a gente falou de tesouros, de talentos, e a última forma é através do seu tempo. Douglas, eu tenho consciência
consciência que eu não tenho talento, né? Que eu não tenho tesouros. Eu olho para o meu bolso, está até furado, está difícil a situação, não dá, né? Então disponibiliza o seu tempo. Teve uma vez, aí foi esse ano, o irmão Silvestre agitou, presta atenção nisso, irmãos, eu vou me expor aqui. O irmão Silvestre agitou aí para a gente pintar a igreja. Aqui. Vamos pintar a igreja, pastor Eduardo não ia poder estar. Quem veio? Irmão Miquel estava aqui, irmão Denis, irmão Silvestre, irmão Raimundo. Irmão Raimundo eu acho que estava, não lembro. Enfim, irmãos, tinha uns irmãos aqui. Irmãos, eu não sei absolutamente nada. Eu não sei nem qual é o sentido que passa o rolo. Não sei. Mas você agitou, você segurou esse cara. Segurei, perfeito. Era esse o ponto. Era esse o ponto que eu ia chegar. Mas eu vim, eu estava umas horas livres lá, Camilda. Eu subi, enquanto o irmão Miquel fazia um trabalho difícil lá em cima, eu segurava a escada para ele não cair. Né? Eu tirei esses. Vocês viram, né? Eu tirei esses espelhos aqui, não sei o quê. Teve irmão que veio aqui só para ir limpando o chão enquanto caia a tinta. Mas assim, olha, eu não sei fazer. O pastor Eduardo fala isso. Quando tem alguma coisa para fazer de construção civil na igreja, vai fazer um mutirão. O pastor Eduardo fala: eu não sei nada, não sei nem bater um prego na parede. Mas se eu estiver disponível, sem dúvida eu vou servir a casa de Deus. Então você entende que não tem muito para onde a gente fugir. A gente quer servo, né? Que é bonito. Poxa, a coisa mais linda é falar: eu sou um servo de Deus. E se Deus me perguntar, como você está me servindo? Com tempo, com talento, com tesouro, eu vou falar: meu Deus do céu. Entender? Então, eu quis falar sobre isso aqui, até mudou um pouco aqui a nossa dinâmica, mas que eu quero que você vá embora pensando nisso. Eu quero que você vá embora pensando nisso. De como que Deus abençoa aquele que disponibiliza seu tempo, aquele que disponibiliza seus talentos, aquele que disponibiliza seus tesouros. A gente sempre vai resolver alguma coisa da parte jurídica assim da igreja. Geralmente o evangelista Lucas consultava um advogado, amigo dele, que eles trabalhavam juntos, e esse advogado, Nilda, vida corrida, difícil, não tinha tempo e tudo mais, né, para estar lá, por exemplo, na limpeza da igreja, no café da manhã, não tinha tempo. Mas todas as questões jurídicas do ministério dele estavam na mão dele. Aí você deixa comigo. Entende? Era a forma que ele tinha de servir. Ô Douglas, tinha um irmão que ele era uma bênção. A gente vinha aqui, porque assim, o horário dele não batia com o nosso, da limpeza da igreja. Então o que ele fazia? Ele vinha no horário dele de manhã, lavava os banheiros, quando a gente chegava aqui, ele dava glória a Deus. Dava glória a Deus. Tinha um irmão que vinha em outro horário, deixava os banheiros lavados. E teve um irmão que uma época que ele pôde, está aqui até no nosso meio, uma época que ele pôde, ele vinha em um dia diferente. Você não tem noção como a gente ficava feliz quando chegava aqui e já estava lavado lá fora, já estava lavado no banheiro. Sabe? Olha, eu não posso no dia de hoje, mas tem um dia que eu tenho. Tinha irmão, quando a gente chegava aqui para limpar lá no sábado, que ele já tinha podado todo o jardim, os 2 jardins ali da frente da igreja. Ele estava tão feliz. Já tinha tirado o lixo. Eu não sei, irmãos. Eu não sei o que você vai fazer. Eu quero que você vá para sua casa refletindo. Porque o servo, a principal função do servo é servir. E a igreja de Deus precisa tanto do seu serviço. Tanto do seu serviço. Seja um serviço braçal, seja um serviço intelectual, seja um serviço comercial, um serviço evangelístico, um serviço ministerial, eu não sei. Deposite diante do altar de Deus seu tempo, seu talento e os seus tesouros. Se você puder depositar os 3, glória a Deus pela sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.